Olá, estamos em mais um Podfex, o podcast da Fex Educação, voltado para educação corporativa, negócios, empreendedorismo, tudo aquilo que faz mover a grande massa trabalhadora e produtiva desse país, né? E nós temos a honra de receber um especialista aqui em recursos humanos. Ele é CEO e sócio da B2HR. Ele é economista, formado em processamento de dados, com pós-graduação em gestão de pessoas, atua há mais de 25 anos na área de recursos humanos e há 15 anos fundou a B2HR, consultoria especializada em soluções estratégicas para gestão de pessoas. É especialista também em remuneração e indicadores de RH, tendo conduzido mais de 150 projetos em empresas diferentes de todos os portes, né, em todo o Brasil, além de atuação como CEO da B2HR, é professor da Conquer, Escola de Negócios, e conselheiro da Moai, Clube de Líderes. Estou falando do Daniel Breyer. Seja bem-vindo, Daniel, aqui ao nosso Podfex. Obrigado pelo convite, Anildo. Fico feliz aí para a gente poder trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre gestão de pessoas, como que isso impacta em negócios, né? E a gente conseguir levar insights aí para esse teu público, para essa audiência. Espero que vocês gostem, que vocês estejam aí conectados para sair aí com algumas anotações e colocar no dia a dia aí em prática, né? Com certeza. Você falou a palavra mágica, né? Conectado. Nós temos que estar conectados em aquilo que vai trazer resultado para a gente. Aliás, mande esse podcast que estará no Spotify e também no YouTube, né, para os seus colegas de RH, seus amigos empresários, né, colaboradores, enfim. Nós vamos tratar aqui de uma pauta muito interessante que é do interesse geral. Tá? Ô Daniel, como é que você entrou nesse mercado de gestão de pessoas? O que te levou para esse caminho para falar, olha, eu vou ajudar as pessoas a se desenvolverem? Boa, então vamos lá, Enildo. Assim, foi uma coisa muito curiosa, inclusive. Eu me formei em economia na UNB, né, então absolutamente nada, em princípio, a ver com gestão de pessoas, com RH, mas estava andando uma vez pelo campus, já chegando no final do curso, e andando pelo campus eu vi um cartaz, olha, estagiário, estamos procurando estagiário, empresa de telefonia. E à época, a empresa de telefonia estava no processo que o Brasil estava passando pela privatização do sistema de telefonia. Aí eu falei, poxa, sistema pegando fogo. Sim, pegando fogo. E ali, o pessoal trazendo tecnologia para dentro tem que estar ali. Porque ali Sim. Podem ter boas oportunidades, vão me arriscar. Você foi pro olho do furacão. O olho do furacão, vamos embora, né? Então, primeira experiência, eu já queria que fosse alguma coisa arrojada ali para mim. Claro. Mandei o currículo, fui passando nas etapas do processo seletivo. Quando chegou na última etapa, falaram, olha, só para te contextualizar, a vaga, eu economista, imaginei que era para a área de operação, finanças, Sim. alguma coisa assim, a vaga é para trabalhar em recursos humanos. Aí eu olhei e falei assim, Caramba. Recursos humanos? O que vocês foram fazer em economia? Não, porque lá vai ter que trabalhar com números, com dados e tudo mais. Isso nos início dos anos 2000, né? Então, 99 para 2000. Aí eu falei, uai, vamos ver o que é isso, né? E aí eu entrei, passei no processo seletivo, passei nessa última etapa e fui trabalhar na área de remuneração. E ali começou a minha jornada em RH e remuneração, como você falou, apresentou aí, é uma das âncoras de conhecimento que eu tenho. Então falar de plano de cargo e salário, de programa de remuneração variável, pesquisa salarial, posicionamento das empresas frente a como pagar bem seus colaboradores de uma maneira estruturada. Então essa construção de inteligência e remuneração é uma das âncoras que tem na minha carreira. Ali para frente foi começar a aprender e desenvolver essa habilidade. Tá. E essa área já te moveu desde o princípio? Você se identificou ali com essa função? Você achou que era aquilo que você gostaria de fazer? Sim, acabou que no final das contas, quando eu entrei, eu sabia que existia essa área, né? Igual milhares de pessoas que estão entrando no mercado de trabalho não sabem exatamente o que tem dentro das empresas. Então essa área foi me apresentada e eu comecei a trabalhar, receber ali as primeiras demandas, os primeiros entregáveis, os primeiros conhecimentos, e rapidamente eu me apaixonei pela área e falei, caramba, isso daqui é muito interessante, tem o poder de mover a vida das pessoas, você vai
definir o salário de entrada, as movimentações, regras. Então tem tudo a ver com justiça, que é uma coisa que eu falo muito, que eu prego muito para o meu time, e conseguir mexer com dinheiro, com justiça, com estratégia, tudo isso conectado, foi cada vez me apaixonando mais pela área. Então eu diria que logo no início me apaixonei pela área de remuneração e fui entrando cada vez mais. Que bom. Como todo negócio existe a política de precificação, né? É interessante essa questão da remuneração, porque para todas as funções existe um piso, né? Sim. Então, a partir daí é que você começa a verificar, de acordo com as atribuições, a remuneração ideal para aquela função, né? É uma política bem delicada, né? É muito delicada. Eu acho que o mundo empresarial deveria até se especializar um pouco mais e entender isso. Às vezes a gente quer pessoas com conhecimentos, comportamentos, entregas super diferenciados e o salário muitas vezes não está compatível com essa entrega do outro lado, sabe, Nildo? E aí isso vai gerando alguns descompassos, né? Vai gerando frustração por parte do empresário, vai gerando expectativa que não é correspondida do outro lado e isso vai fazendo com que algumas empresas travem. Não te diria até que muitas empresas travam porque elas não têm um conhecimento mínimo em como fazer o pacote de recompensa, desde o salário base até as maneiras como você pode reconhecer e recompensar os seus colaboradores durante a jornada. Então isso trava muito as empresas. Além de travar, é um fator também de turnover, né? Sim. Porque a pessoa totalmente insatisfeita ali com a remuneração é um indicador para aceitar uma proposta um pouco mais atrativa do concorrente, né? Tem algumas premissas, né, e algumas frases, empresários aí que estiverem escutando a gente podem até ver se você fala isso. Se você falar isso, eu vou te dar um exemplo claro, tá? Para você evitar o que você vai falar. Às vezes a pessoa vira e fala assim, eu pago aqui o salário mínimo, então aqui o salário mínimo em torno de R$1.700, R$1.800, né? Vamos colocar que fosse R$1.800 para deixar um número mais redondo. Por qualquer R$100, R$150, esse colaborador troca o emprego dele por outro, né? Ele sai daqui da empresa e vai para outro lugar. Às vezes um benefício a mais que tem em outro lugar, ele vai. Pois é, mas o problema é que esse 150, 180, R$200 a mais que ele ganha é em torno de 10% da remuneração desse cara. E 10% já é um valor substancial na remuneração do cara que ganha salário mínimo. Então ele consegue trazer muito mais valia para dentro da casa dele com um valor ali de 100, R$200 a mais. Então a gente às vezes acha que é pouco para a realidade de algum empresário, mas quando a gente vai ver a realidade da população que está lá embaixo, acaba que é um valor substancial e é por isso que o pessoal troca. Não é porque é irrelevante para ele. Não, para ele é muito relevante. Ele prefere ir porque vai conseguir levar algum tipo de dinheiro, de satisfação, alguma coisa mais para dentro do lar dele. Perfeito. Agora, Daniel, para combater o turnover, né, a FEX Educação, na sua proposta de educação corporativa, de universidade corporativa, ela apresenta como uma das grandes soluções para corrigir esse problema. Por quê? Porque um colaborador que tem a oportunidade de uma educação continuada numa empresa, ele começa aí desde os cursos básicos, né? Os cursos, a trilha educacional básica, passando por um curso de gestão comercial com 30% de personalização de acordo com o conteúdo, de acordo com o interesse da empresa, né? E mais a possibilidade de fazer uma pós, um MBA dentro da própria empresa, cria um ambiente ali de permanência muito interessante para retenção e também para blindar esse colaborador. Como é que você vê um projeto como esse da FEX Educação para ajudar as empresas a combater o turnover e também diminuir o seu custo com rescisões trabalhistas? Muito bom. A gente tem algumas pesquisas no mundo de RH falando de desenvolvimento de colaboradores como sendo o primeiro grande fator de retenção. Eu diria que ele, além de ser um dos grandes fatores de retenção, né, do time que está ali, porque você vai desenvolvendo, você tem gaps comportamentais e gaps técnicos que podem ser diminuídos por meio de formações, de cursos, né, de questões como pós-graduação. Então a gente pode entrar com várias questões ali, não só para retenção, mas para melhorar a performance organizacional. E se o RH tiver um posicionamento estratégico, ele consegue trazer isso até como uma forma de atrair talentos. Pensa no seguinte, imagina você trazer uma pessoa que ganha 10% a menos do que ela está no mercado de trabalho para a sua organização, porque ela sabe que na tua empresa ela vai ter um pacote de desenvolvimento que dali a algum tempo ela pode estar ganhando mais do que nesse outro lugar onde ela está estagnada. Então um RH que consiga fazer uma promessa dessa e os processos estando alinhados a isso,
e ela tendo casos reais que ela consiga mostrar para os candidatos, ela consegue virar e falar, abre mão aqui de 200, 300, 400 reais, porque você vai estar tendo acesso a conteúdo. Aqui às vezes você está estagnado, aqui você já vai estar dentro de uma política corporativa de desenvolvimento, vai estar ganhando conhecimento aqui dentro, vai sair com algum diploma e no final das contas ainda pode catapultar seus resultados ali na frente. Então tudo depende da maneira como o RH vai conduzir essa estratégia, mas é uma das maneiras de você não só reter e desenvolver o time, mas como também atrair novos talentos. Muito interessante. E nesses 25 anos seus de experiência, você já viu muitos casos aí de empresas que ou melhoraram ou estagnaram por conta de ter investido ou não numa gestão de pessoas eficiente, né, Daniel? Quando você não tem uma política de desenvolvimento de time, fatalmente a empresa tende a ficar mais paralisada. Então, políticas de desenvolvimento, políticas de universidade corporativa, fazer com que os colaboradores tenham novos ares, tragam novos desafios ali para a organização, faz muito sentido e é necessário. Se você não faz isso, um concorrente seu vai fazer. Tem frases que os empresários, eu estava até numa reunião agora há pouco, teve uma pessoa que me perguntou, você pagaria 50 mil reais numa formação de uma pessoa para virar seu sócio? Mas assim, pagaria, claro que pagaria, mas e se essa pessoa for embora? Eu falei, o problema é se ela não for boa o suficiente e você não desenvolvê-la e ela ficar com você, né? Exato. Porque se ela não é boa e fica... É pior, né? É pior, porque você não vai conseguir suprir a necessidade. E a gente às vezes acha que desenvolver um colaborador é caro, e eu falo, caro é você ficar com pessoas que não se desenvolvem, que não colocam o negócio em outro patamar. Exatamente. É a mentalidade do empresário com visão, né? Exato. Ele precisa investir no ser humano. Se ele vai ficar, se ele permanecer com você, ele ótimo, né? Mas se não permanecer, você cumpriu também a sua função social, né? Que é importante desenvolver o colaborador. Claro que o objetivo inicial é que ele retribua com melhor produtividade, com melhor performance e ajude a atingir os objetivos da empresa, é evidente, né? Claro. Mas, Daniel, muitas empresas investem em soluções isoladas, de treinamentos, palestras e tal, e de repente se queixam de não ter atingido o resultado, ou seja, não desenvolveu o seu time conforme imaginava, né? O que você sugere como um projeto ideal para a empresa investir e ter retorno? Assim, quando você faz uma ação pontual de desenvolvimento, ela precisa ter clareza, né? Quem contrata esse tipo de ação precisa ter clareza do objetivo que vai ser atingido, que vai ser uma conscientização, vai ser um despertar, é o início de um processo, mas a gente sabe que muitas vezes uma palestra, um treinamento de 2, 3, 4 horas não é o que vai transformar exatamente a vida da pessoa. Pode ser que desperte alguma coisa para próximos passos ou que gere insights para próximos conteúdos e aquela pessoa comece um caminho em cima daquilo, né? Em cima daquele primeiro movimento. Mas na B2, por exemplo, nós temos um programa de desenvolvimento de liderança onde a gente coloca que você precisa ter um mapeamento do perfil de quem vai passar pelo programa de liderança para você saber quais são as skills que aquela pessoa tem, as habilidades, os conhecimentos, né, qual que é o perfil daquela pessoa. A gente, em cima desse mapeamento, começa a identificar os pontos fortes, os pontos a desenvolver, e aí sim você parte para dar um feedback para essa pessoa do que apareceu nesse mapeamento, para que ela consiga fazer um desenvolvimento nas soft skills e para que ela possa ter um processo de retenção de conhecimento, que é o próximo passo. Então aí a gente começa a falar de conteúdos e depois a gente vai falar de como reter esses conteúdos por meio de mentorias, por meio de acompanhamentos, né? A gente sempre fala que entrar numa capacitação de 2 horas é o despertar, vai ter framework, vai ter conteúdo, vai ter metodologia, ok, mas o aplicar é que vai fazer com que a pessoa literalmente consiga reter aquilo e consiga avançar no desenvolvimento dela. Então você pode fazer isso por meio de programas de desenvolvimento nas empresas, por meio de questões in company, por meio de faculdades, por meio de uma série de cursos, pode fazer por meio de educação corporativa, dentro do ambiente empresarial, mas fato é, você precisa ter algum mecanismo de desenvolvimento, algum mecanismo educacional ali dentro da empresa. E a gente vinha falando de algumas pessoas de mercado, né? Eu olho muito para alguns players aí,
e fato que eu vejo que grande parte das empresas tem oportunidades de educação dentro dos seus próprios negócios e às vezes elas não exploram isso da maneira mais adequada. Então na B2HR, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de uma academia de RH, os profissionais de RH receberem ali mais de 100 aulas numa academia que a gente montou. Isso é um negócio que está rodando aqui lateralmente o nosso business principal, porque a gente sabe que quem passa por essa academia tem condição de trabalhar com a gente depois. Então a gente certifica esse profissional. Cada empresa poderia olhar para um modelo de negócio desse e definir, olha, como é que eu posso formar uma parte da minha mão de obra? Quem é o parceiro que pode estar comigo? Quem é o parceiro que eventualmente pode me ajudar a formar essas pessoas aqui dentro, dado que o mercado de trabalho está com uma qualidade de qualificação, né, de formação de profissionais muito abaixo. A gente tem visto como sendo um dos grandes desafios dos empresários termos profissionais qualificados. Então, eu entendo que esse é um movimento necessário nas organizações. Muito interessante. Aliás, era a pergunta que eu ia te fazer, você já respondeu ela em parte, mas eu vou reforçar aqui porque é um tema bastante interessante, né? A diferença entre disponibilizar conteúdo e promover a aprendizagem de verdade, né? Porque você simplesmente disponibilizar não é suficiente, né? É porque você tem duas estruturas principais, né? Você, quando disponibiliza e a pessoa está olhando ali de uma maneira mais passiva, a gente acaba transmitindo o que a gente quer, mas não necessariamente a pessoa recebe aquele conteúdo e consegue aplicar aquele conteúdo da maneira exata. Então tá o modelo mais educacional tradicional das escolas que a gente passou, né? Você tem um professor ali na frente, ele está ministrando um conteúdo e você está receptivo. A partir do momento que você vai para uma metodologia de aprendizagem onde literalmente ela é mais dinâmica, e você coloca a mão na massa, então os modelos mais dinâmicos eles trazem isso, aí você começa a aplicar. E aí quando você aplica, o seu nível de aprendizado sobe. Você começa a entender onde você errou, o que você pode melhorar, como você muda a sua comunicação, como você usa melhor uma ferramenta, um framework, um método. Então você precisa sair de metodologias passivas para o que nós chamamos de metodologias ativas. E é por isso que quando a gente modela os programas de desenvolvimento da B2HR, tanto no momento onde a gente está levando conteúdo, a gente coloca metodologias ativas, mesmo sendo um movimento de levar conteúdo, então não pode ser uma palestra de 2 horas ou um conteúdo de 2 horas só com uma pessoa falando aquela coisa mais sem graça, como você também, no momento onde você tem a mentoria com as pessoas, é o momento onde você vai virar e falar assim, então, qual a sua dificuldade? Me diz aí. Esse framework, essa metodologia, esse formulário, como é que você aplicou? Aí muitas vezes o que a gente escuta, não deu tempo de aplicar, Daniel. Ué, mas você não é o líder? Sim. Sou. Ué, como é que você não aplicou isso? É porque eu fui resolver um problema técnico? A ferramenta exatamente te ajuda a você não ter que descer lá. Sim. Como é que você vai formar aquele cara para que ele resolva o problema técnico e você pense na parte tática, estratégica ou na parte essencialmente estratégica, dependendo do nível de liderança que a gente está lidando na empresa. Então, esses gaps, eles são fundamentais que os programas de desenvolvimento consigam perceber onde eles vão ser construídos, como eles vão ser construídos, para eliminar esses gaps e as ferramentas que vão fazer esse movimento. Muito importante. Na FEX Educação, Daniel, quando a gente fecha o contrato com a empresa, uma equipe de pedagógica se desloca para a empresa numa imersão de 2 dias, reúne a liderança e extrai dessa liderança todo o histórico da empresa, a cultura, tudo que a empresa precisa desenvolver, identifica tudo e transforma isso numa trilha básica educacional, mais os outros programas como gestão comercial, pós, MBAs e tal. Então, esse conhecimento que a FEX extrai dessa liderança ou do próprio dono da empresa, o CEO, a gente transforma isso num material que passa a ser propriedade intelectual da empresa. Depois que a FEX conclui o seu programa, o seu projeto de educação corporativa ali, todo aquele material passa a ser propriedade intelectual da empresa para usos diversos. Né? Então, é uma forma também que a gente ajuda as empresas a estruturar a sua história, o seu conhecimento, né? Porque sim, em muitos casos a empresa não tinha nada documentado, não tinha nada escrito, nada
armazenado para que as futuras gerações e tal pudessem se desenvolver também, né? Vira um projeto de gestão do conhecimento, exatamente, inclusive, né? Então esse é o objetivo também. Como é que você vê essa ideia de transformar isso num conteúdo de uma propriedade intelectual da própria empresa? É fundamental porque muitas vezes o que acontece? O empresário está olhando, os gestores da empresa, eles estão olhando tanto para o negócio principal, mas eles estão tão viciados no modelo de negócio que não está conseguindo evoluir por alguma maneira, e aí ele vai lá para um processo, tentar melhorar aquele processo, mas o problema é do modelo de negócio, ou ele não consegue perceber outras oportunidades que estão ali do lado. Então, quando a gente chega nesse tipo de situação, muitas vezes a gente vai em clientes que eles têm uma base de conhecimento, um conteúdo muito bom, incrível, mas aquilo não está estruturado para formar os times internos, processos que você consiga literalmente construir um passo a passo ali para a galera poder estudar, entender e manter o mesmo tipo de padrão de entrega, e principalmente para eles conseguirem formar as pessoas dentro daquilo que é a entrega desejada. Se você não tem um conhecimento, não tem um processo, você não consegue formar as pessoas da maneira como você deseja. Então é muito importante, porque uma pessoa sai da empresa e ela era o principal entregador ali de um resultado, de uma meta. Se você não tem aquela gestão do conhecimento e o processo mapeado, você muitas vezes perde o conhecimento, perde aquela base. E aí, é onde entra, vamos voltar um pouquinho. Todo aquele conhecimento vai embora com a pessoa, né? Vai embora com a pessoa. E aí, vamos voltar naquela primeira questão que você falou comigo de retenção de talento? Sim. Imagina você ter uma empresa onde 40%, 50% de um determinado resultado, ou 30% de determinado resultado, está na mão de uma pessoa do teu comercial. E aí, você não tem essa base de conhecimento. Você não tem o processo, você não tem os manuais, não tem os playbooks, as ferramentas definidas. Essa pessoa vira e fala assim: Enildo, então, acabei de receber uma proposta para ganhar 30% a mais e estou indo para lá. O que você faz? Geralmente, o que acontece é um leilão. De mãos amarradas. Você está de mão amarrada. Às vezes você não pode dar um aumento para aquela pessoa, mas você fala, cara, entre não dar um aumento para ela e perder minha base de clientes, perder meus processos, perder esse conhecimento, eu vou dar um aumento. Só que aí quando você faz isso, você fica refém daquela pessoa. Então, olha a importância que tem da gente conseguir fazer o gerenciamento dos nossos conhecimentos para a gente não ficar refém da nossa estratégia de gestão de pessoas de um determinado colaborador, uma pessoa. É claro que a gente pode fazer movimentos e devemos fazer movimentos de reconhecimento das pessoas, mas atrelados à nossa estratégia e aos movimentos da empresa, e não atrelados a um movimento único de mercado que você ficou refém porque você não tinha um backup, não tinha um programa de sucessão, não tem uma gestão de conhecimento, não tem um processo mapeado. E ainda tem um caso de empresários personalistas, né, que acham que ele vai transferir todo o conhecimento para o seu time. Isso geralmente não funciona. Geralmente, quando isso acontece, é um negócio em escala, né? O negócio fica preso e ele fica andando de lado durante muito tempo, né? Então, isso daí não garante perpetuidade e sustentabilidade do negócio. Tá. A melhor forma é exatamente contratar quem é especialista no assunto. E aí nós temos a B2 e aqui a FEX Educação, que pode ajudar você a estruturar a educação continuada da sua empresa, tá? Não perca mais tempo aí quebrando cabeça com querer ensinar você diretamente, seu colaborador, porque isso geralmente não vai funcionar, né? Preciso contratar profissionais competentes para isso. E para encontrar a B2, quais são os canais que vocês utilizam para chegar no cliente, para expandir a área de atuação de vocês? Como é que é? Bom, a gente tem alguns canais, né? O primeiro canal que a gente tem usado bastante aí, nós temos uma comunidade com mais de 400 profissionais de RH. Lá só temos as pessoas que são de nível mais sênior e a gente tem alguns temas que não podem ser colocados lá para a gente poder gerar dentro dessa comunidade conteúdos de valor. Então ali a gente coloca matérias, discussões do momento, o que está sendo tendência no mundo de gestão de pessoas, então a gente explora isso bastante ali, e aí obviamente as pessoas acabam comentando de assuntos que nós tratamos de uma maneira mais aprofundada, e aí a gente vai no individual e trata sempre que necessário, ou indicamos parceiros, então ali viram um hub de possibilidades, esse é um dos pontos.
A gente tem canais de parceiros que acabam indicando muito a B2 e a gente tem nossa principal forma de captação, por incrível que pareça, são os próprios clientes indicando a B2. Sim. Então, às vezes alguém manda uma mensagem ou aparece alguma informação para a gente, olha, a gente está precisando fazer aqui um programa de remuneração estratégica. Ah, mas quem é você? De onde vem? Ah, sou Enildo, eu vim por meio de um cliente. A famosa indicação referenciada. Né? Exatamente. Aí essa indicação referenciada tem funcionado bastante para a gente também. A gente fez um estudo dos leads de 2024 a 2025, foi o principal canal de captação. Muito bom. Daniel, a gente percebe que o trabalho da FX Educação é muito complementar ao da B2, né? Uhum. E, assim, a gente... além do prazer de recebê-lo aqui, né, e ouvir a sua história, seus projetos e tal, a gente imagina que a gente pode desenvolver aí projetos bem interessantes em parceria, né? Como é que você vê essa possibilidade da validação acadêmica para um trabalho muito eficiente que já existe, como é o caso de vocês? A gente consegue entender que quanto mais valor você puder gerar para a nossa persona, para o nosso cliente aqui na ponta, melhor é, né? Por exemplo, hoje nós temos a Academia de RH da B2, Sim. que a gente tem lá um treinamento de cargos e salários, remuneração variável, indicadores de RH, entrevista com competência, formação em business partner, então tem uma série de conteúdos aqui dentro. Se a gente tem isso daqui modelado e isso vira por alguma parceria, uma pós-graduação, por exemplo, gera um novo tipo de posicionamento, gera um novo valor agregado para o nosso cliente aqui na ponta. Deixa de ser um treinamento que ele vai lá e faz para conhecimento próprio, passa a virar um título, passa a ter um outro tipo de reconhecimento para empregabilidade, passa a ter uma nova forma de visão para esse cara aqui na ponta. Então isso mexe na nossa estratégia e posiciona a B2 de uma outra forma, por exemplo. Então, legal. Os negócios podem pensar muito nisso, né, nesses collabs que o pessoal vem fazendo aí. Perfeito. Até porque um curso de graduação que é de 2 anos a 2 anos e meio e uma pós-graduação, um MBA, que é no mínimo de 1 ano, né, você tem ali uma retenção, né? Você tem uma possibilidade de permanência do colaborador na empresa, além, claro, da visão de crescimento que ele pode ter a partir do momento que a empresa oferece um conteúdo desse nível, né? Perfeito, exato. E aí você consegue ter qualidade, você consegue ter a realidade da sua empresa colocada, a realidade de uma necessidade de mercado colocada por meio de um curso. Você consegue fazer várias coisas dentro de um movimento, né? Marketing, posicionamento, nova unidade de negócio com novas possibilidades de escala, por exemplo. Se você vai para o online, onde você não tem limitação de fronteira regional, né? Fronteiras físicas ali, sim, você tem um outro tipo de processo. Então tudo isso vai ajudando a você ter um negócio mais robusto e não ficar dependendo de uma única fonte de receita especificamente. Muito bom. E a liderança? Porque geralmente o trabalho de recursos humanos em qualquer empresa começa pela liderança, né? E como é que você vê a oportunidade que a liderança tem de aproveitar esse conteúdo todo para poder já não somente melhorar a sua performance, como também influenciar os liderados, né? Muito bom, vamos lá. O que acontece, a gente fez dentro dessa nossa comunidade, no início do ano nós fizemos uma pesquisa de qual era a área de gestão de pessoas que os RHs mais iam colocar energia durante esse ano. Sim. E aí, Nildo, para você ter uma ideia, mais de 60% da comunidade, dos participantes dessa pesquisa, colocaram liderança como sendo o primeiro ponto. Então a gente olhou e falou assim, acho que é a primeira vez que a gente faz uma pesquisa que liderança saltou tanto, né? Porque nos anos anteriores existiam outros processos que vinham andando ali lateralmente com a parte de liderança. E agora não, liderança, pessoal, foi o primeiro ponto disparado, assim como o desenvolvimento dos RHs. A gente está passando por um movimento de mercado onde a gente começa a perceber que os empresários têm visto que ele sozinho não está conseguindo gerar mais o resultado que gerava ali anteriormente, que ele precisa de um time abaixo dele que seja muito forte. Se você não desenvolve esses líderes, você não consegue ter uma camada tática, uma camada mais operacional que entregue os resultados. E você não consegue fazer com que seu negócio cresça lá na ponta. Então, desenvolver líderes tem sido um grande pilar para a maioria dos negócios, independente do segmento. Então, já fica essa
dica aí para vocês. E tem uma frase para empresas de médio e grande porte que eu tenho trabalhado muito também, né? Que é a questão de RH não cuida de pessoas. Aí o pessoal já olha assim, RH não cuida de pessoas? Não. Como assim, né? Como assim? Não, RH não cuida de pessoas. RH cuida dos líderes, RH desenvolve os líderes. Os líderes cuidam das pessoas do time e essas pessoas geram resultado. Se a gente tiver essa mentalidade e nós fortalecermos essa camada de liderança e eles entenderem o potencial de como que eles vão desenvolver o time deles, como que o time deles vai conseguir gerar o resultado, onde estão os gaps, onde estão as lacunas de aprendizagem do time dele. Aí ele conhecer mais o time vai fazer com que ele vire e fale, poxa, eu preciso de uma educação corporativa, eu preciso de um programa de mentoria, eu preciso de um programa de desenvolvimento de sucessores. Aí ele vai começar a fazer esses movimentos e direcionar o desenvolvimento do time, ou ele próprio ser o mentor do próprio time. Aí a gente consegue dar passos para fazer com que tenha um time ali mais preparado, um time um pouco mais pronto para alta performance. Esse impacto na liderança vai impactar na empresa como um todo, né? Como um todo. A receita, enfim. As crenças de um líder, né, o que ele literalmente entende que ele consegue fazer ou que ele não consegue fazer, ou como ele enxerga o time, ou como ele não enxerga o time, acaba movendo a maneira como as pessoas se comportam na ponta. Então, se você não empodera, você é líder, mas você não empodera o seu time, você não prepara o seu time, você não dá argumentos para o seu time, você não treina constantemente o seu time, a sua performance tende a não avançar muito. Se você entende que o liderado seu vai assumir uma cadeira sua e ele te ameaça e talvez você dê uma abafada nele, talvez não seja o papel que talvez a sua liderança não seja exatamente aquela. É uma política totalmente equivocada, né? Exato. Equivocada. Aliás, você que é diretor de RH, gerente de RH, né? E todo esse trabalho de educação continuada é um apoio, um suporte para a sua gestão, né? O diretor de RH, o profissional de RH precisa entender que essa contratação, essa profissionalização vai marcar a gestão dele, não concorrer com ele, né? Não concorrer com a vaga dele, mas ajudá-lo a desenvolver os objetivos que ele assumiu quando assumiu a vaga, né? Tem alguns aspectos nas políticas corporativas que eu acho que ainda estão muito falhas no mundo atual, né? Se você sabe que você dentro de uma universidade corporativa tem os seus processos, dentro de uma universidade corporativa você tem os conhecimentos e os roteiros para poder resolver uma série de coisas, e isso fortalece cada vez mais o seu processo de gestão de conhecimento, cada vez ter times mais bem preparados. E essa base, ela é atualizada, muitas vezes essa base ela fica desatualizada, isso é um dos problemas de algumas universidades ou de algumas plataformas que a gente vê no mercado. O que você precisa fazer é garantir que as pessoas utilizem essa ferramenta como uma das formas de desenvolvimento. E aí sim entra toda uma inteligência para você reconhecer as pessoas, para você mostrar para elas que ali está o conhecimento mais atualizado. Pô, Daniel, você precisa fazer aulas de 1 hora e as pessoas verem aquela aula de 1 hora, depois uma semana, outra 1 hora. Não, você pode fazer com microlearning, você pode fazer com pílulas, você pode fazer com conhecimentos diferenciados, você pode fazer com quiz, você pode fazer de várias maneiras esse aprendizado. Mas o grande importante aqui da nossa equação, o grande elemento é a gente entender que, olha, uma pessoa que não está passando por esse processo que foi estruturado pela própria empresa, será que ela está se desenvolvendo? Será que ela está pronta para o mundo de hoje com o IA, com automações, com mudanças? Ou será que ela está sentada ali no resultado, olhando para a base dela, mas daqui a um ano ela já não está tão forte como deveria? Então a educação corporativa tem que despertar esse olhar também. Exato. Né? E também desenvolver indicadores para medir essa efetividade, né? Então, aí que entra esse ponto de, às vezes, temos plataformas que o índice de utilização é muito baixo. É aí que acaba acontecendo. O RH investe um tempo gigantesco para convencer a diretoria ou o CEO lá para fazer a contratação. Depois de fazer a contratação, as pessoas usam ali no início e depois a taxa vai caindo. Por que a taxa vai caindo? Porque a política de dentro da empresa não favorece a utilização da plataforma. A plataforma... O follow-up ali não está funcionando. Você não tem um PDI que aponte para lá. Você não tem as competências mapeadas que apontem para lá.
você não tem um conteúdo que literalmente faça com que esse colaborador cresça e tenha reconhecimento olhando para essa estruturação que você fez aqui. Ué, então para que você fez isso? Se você gastou energia para ter uma universidade corporativa, colocou argumentos para ter uma universidade corporativa, você sabe que o conhecimento que está ali é essencial para o desenvolvimento do seu negócio. A seleção na sua empresa, às vezes, não funciona tão bem porque os colaboradores que estão entrando não estão tão preparados, dado a precariedade do mercado de trabalho. Calma aí, por que as políticas de desenvolvimento estão olhando para cá? Essa é uma questão que eu levo muitas vezes para os RHs, aí eles ficam olhando e falando assim, não, mas é porque o conteúdo tem alguma coisa que não está conectada, você não está gerando causa e efeito. A universidade corporativa é para melhorar o resultado organizacional. Se você tem uma baixa utilização dela, as pessoas não estão percebendo isso. Exatamente. E na FEX Educação, na plataforma da FEX, ela está parametrizada para emitir relatórios semanais, quinzenais, mensais, de acordo com a demanda do cliente, exatamente para observar o nível de dedicação de cada colaborador no conteúdo que está ofertado, né? Isso, o digital ajuda, permite isso, né? Ajuda muito, né? A liderança para acompanhar o liderado com relação ao seu aproveitamento do conteúdo. E olha que interessante, Nildo, que a gente está trazendo aqui. Então você tem uma plataforma que gera dados, gera resultados para o líder. Aí o líder olha para aquele número e fala assim, nossa, 8%, 10%, 15% do meu time está usando a plataforma. Sim. Aí ele vai, tenta estimular ali o time, olha no mês seguinte, 8, 10, 15% continua olhando para aquele resultado. Aí ele fala, pô, depois de alguns meses, será que isso aqui está funcionando? O problema é da plataforma. Não é. O problema é a política interna de estratégia de gestão de pessoas que muitas vezes não está fazendo com que o colaborador entenda o potencial que aquela plataforma tem. Sim. Ou que o conteúdo que está ali tem. Aí você pode começar a questionar o seguinte, o conteúdo deveria ser feito de uma maneira diferente, mais atrativo para quem está vendo? A maneira como está sendo exposto poderia mudar? Aí pode ser que a gente discuta alguma coisa nesse sentido, mas você vai ter que fazer o quê? Um alinhamento com os colaboradores, com quem está entrando e está tendo a evasão, para você fazer a melhoria. Mas, novamente, o problema não é da plataforma. O problema é das políticas que estão ali colocadas, as políticas que estão postas não estão fazendo as conexões necessárias e, eventualmente, os conteúdos já estão defasados, não estão olhando ali para o que deveria ser feito, fizeram um projeto com a FEX aqui há 3, 4, 5 anos atrás, o mundo mudou e ninguém foi lá mudar um conteúdo, então aí vai perdendo o interesse das pessoas. Isso aqui eu já vi, isso aqui está igual, já tenho aqui um certificado X. Aí você pode, inclusive, usar a plataforma para gamificar uma série de coisas. Exatamente. Então você precisa de um profissional, percebe a importância de um profissional de gestão de pessoas que tenha uma visão e uma leitura estratégica dos elementos que ele tem na mão. Se ele não sabe fazer uma interpretação desses dados, se ele não sabe sentar com o gestor e mostrar para o gestor a maneira como ele vai potencializar o time, aí a plataforma o problema da plataforma, desliga. E é isso que a gente vê em alguns lugares. Então, a formação desses profissionais é essencial para que o líder consiga ser cada vez mais munido de informações e mudar o ponto de vista dele e formar o time. E aí entra até a questão emocional também, né? Porque essa liderança precisa ter um pouco de carisma para poder mobilizar as pessoas, né? Porque isso a IA ainda não substitui. Dificilmente vai substituir. A plataforma não vai substituir essa questão humana, né? Isso. Do calor humano, do carisma, da simpatia, né? Tudo isso o empresário precisa escolher muito bem, né? Claro. Recrutar muito bem alguém que tenha essas habilidades para lidar com o interesse das pessoas. Né? Uma das coisas que hoje eu ainda olho muito quando vou conversar com gestores e empresários, eles não sabem exatamente qual é o estilo de liderança que eles têm. Quando a gente fala nesse assunto, muitas vezes eles nem sabem que existem, eles percebem alguma coisa, mas eles não sabem exatamente que existem estilos de liderança diferentes. Né? E aí esses estilos de liderança que você usa em diversos momentos, é o momento que você vai falar para o seu time, né? Olha, aqui você tem que fazer desse jeito, aqui vamos construir junto, aqui escuta um pouco mais, aqui eu treino mais ele. Então você precisa ir modelando a sua liderança para ir estimulando o time de maneiras diferentes. Você tem pessoas com preferências diferentes, pessoas com
inteligências emocionais distintas, com objetivos de carreira diferentes, e você vai tratar todo mundo da mesma forma? É impossível, né? É impossível. Aliás, é uma pauta inevitável, né, hoje, nas discussões de recursos humanos, é a concorrência com a inteligência artificial. Que está aí, né, cada dia surgem novas profissões, mas acabam outras profissões, né? Então, como é que nessa relação com os colaboradores, nos programas que vocês oferecem para as empresas, se já é uma pauta permanente? Como é que vocês lidam com isso? Estão lidando com isso? Já começou a surgir bem essa pauta, né? Então, questões que são muito mais operacionais, cada vez mais as empresas estão tentando automatizar algumas coisas, estão tentando melhorar os processos ali, né? Provavelmente você na sua empresa está tentando fazer algum tipo de automação, já devem ter várias automações. Sim. A gente já viu as reportagens aí do iFood, que já tem mais de 1.500, 1.800 agentes trabalhando, sim, né? Exato. Então eles estão lá super acelerados com esse processo. Tem muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. Isso para poder reduzir a quantidade de colaboradores e dar mais esse suporte de automação em processos automatizados. Então, ok, beleza, isso vai acontecer e as empresas têm buscado esse caminho. Só que tem um próximo passo que é perguntar o seguinte: o que é que a minha organização precisa ter, que é core da minha organização e que não vai ser automatizado? Que se for automatizado, inclusive, o cliente vai achar ruim. Sim. Porque perde a possibilidade de construir alguma coisa que tem ali uma pequena sacada que o ser humano tem e que muda a maneira como você vai comunicar para os seus times, para os seus colaboradores, para os seus líderes. Então na B2 a gente já tem alguns pontos que a gente fala assim, isso aqui dá para automatizar, mas vamos até esse ponto e vamos parar por aqui, porque esse lado humano é o lado que a gente tem que ir lá sentar e conversar com o cara. Vamos automatizar até a página 2. Isso. No caso até a página 20, vai, não tem problema não. Mas a gente deixa... Do livro de 100, outras, né? Do livro de 100 páginas, você automatiza até a página 20. Não tem problema. Tem muitas atividades que realmente são muito operacionais e que não geram tanto valor agregado. Mas a parte da leitura de cenário, a parte do entendimento da cultura da organização, no nosso caso, né? A parte de você fazer uma construção que seja customizada para aquele cara, ele está esperando isso de você, consultor, ele está esperando isso da empresa. Então essa é a essência da B2. E aí onde que a gente fortalece o time? Escutativa, empatia, melhoria de relacionamento interpessoal. Então a gente indo para esse lado das skills mais humanas e de prestar mais atenção, quando voltar para cá, a máquina faz uma parte do processo. Sim. Mas eu estou 100% aqui com você. E que é importante fazer, né? Fundamental. Aí você falou em skills, né, mais humanas, como o mundo está cada vez mais automatizado, e isso vai aumentar, né? Eu acho que é muito importante a gente entender de gente, né? De comportamento humano, uma série de fatores que vão fazer muita diferença. E a educação corporativa também para o colaborador é um incentivo para que ele, deixa eu melhorar a minha eficiência aqui, porque as máquinas estão vindo aí, né? Então não é para você competir com a máquina. Não, mas se juntar com ela. Exatamente. Se desenvolver a ponto de ser um complementar. Exato. Tá? Isso é muito importante que o colaborador tenha isso em mente. Não, eu quero me desenvolver porque eu quero ser um passo complementar àquilo que está sendo automatizado. A gente tem um exemplo dentro da B2, eu falo isso para muitos clientes, e dentro da B2 eu vou dar o nosso case, que eu acho que fica mais fácil das pessoas perceberem, né? A gente tem um processo que ele é muito de dados, coleta dados dos clientes, coleta dados de bases primárias que a gente tem, bases secundárias, trabalha isso, bota em planilhas Excel, e aí a gente vai construir os dashboards, vai construir os cenários, e aí a gente vai apresentar para o cliente na ponta. Esse processo como um todo, ele demora uma quantidade de horas X. Sim. Quando a gente dobra o volume de dados numa folha de pagamento, teoricamente, esse número ele vem aqui para dentro do meu processo, ele não chega a dobrar, mas ele aumenta significativamente a quantidade de horas que eu tenho que despender do meu time para cá. O desafio que a gente tem feito na B2 é o seguinte: eu tinha 500 linhas de dados aqui antes, eu agora tenho 1.000. Com 500 linhas eu fazia isso aqui em 8 horas. Nosso desafio é, como é que eu faço 1.000 linhas não em 16 horas? Não é pegando 500 para 8, então 1.000 vai valer 16, se eu dou uma regra de 3,
500 eram 8. Daqui a 2, 3 meses, como é que 1.000 vão ser 4 horas? Como é que eu duplico aqui e divido aqui pela metade? Não tem como. Aí a gente começou a discutir. Opa, várias mentes pensando ali. A gente pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer isso. Se a gente fizer essas coisas todas combinadas, a gente consegue reduzir, independente da quantidade de linhas que chegue. A gente tem que garantir a qualidade aqui e a gente tem que garantir a qualidade aqui. Aí a gente marcou isso no processo e agora a gente está rodando as novas modelagens, começando a rodar essas novas modelagens. Então, a gente está usando o quê? A máquina com o nosso pensamento crítico e inteligência do que a gente conhece de negócio para ganhar velocidade e tirar aquela sobrecarga que tinha em cima do time. Então é claro que com isso o time vai poder fazer mais projeto, é claro que a gente vai conseguir mexer em precificação, é claro que a gente vai garantir uma qualidade de entrega, mantendo essas premissas, mas aí de repente o time que às vezes trabalhava um pouco fora do horário, se estressava com alguma outra coisa, que tinha alguma questão ali no meio do caminho, o que acontece? Você resolve esse tipo de problema também. E você gera, Nildo, a questão de qualidade de vida. Você gera um propósito mais garantido, um bem-estar, as pessoas estarem mais próximas das suas famílias, que é o que tem se pedido hoje em dia. As pessoas não estão pedindo para não trabalhar, elas estão pedindo para ter mais equilíbrio. O problema é que a gente, às vezes, dentro da estrutura empresarial, encontra um ponto de entrega aqui da pessoa, aí ela otimiza aquele ponto, você sobe a pressão e sobe a quantidade de entrega dela. Será que eu deveria subir essa quantidade de entrega? Aí ela otimiza com alguma IA, aí ela desce. Opa, ela desceu um pouco mais, eu vou botar mais pressão, vou botar mais projeto em cima dela, sobe de novo. Cara, vai pifar, vai dar ruim. Sim. E aí você tem que ter indicadores que você consiga, obviamente, melhorar a produtividade, mas sem prejudicar a qualidade de vida das pessoas na ponta. Essa é uma provocação que eu faço para você pensar no seu negócio e pensar no seu time também. Isso faz com que as pessoas queiram ficar mais nas empresas. Sim. Empresas que respeitam mais esse movimento dos colaboradores têm conseguido, como uma variável de retenção, essa questão da qualidade de vida tem feito cada vez mais, tem gerado cada vez mais impacto, né? Tem feito cada vez mais efeito nos processos de retenção. Perfeito, e por isso que a implantação de universidade corporativa, educação continuada e programas de RH como os de vocês, né, ajuda a retenção desses colaboradores, né, desses valores, né, porque eles veem ali a oportunidade de desempenho, né, de aumento de desempenho, de desenvolvimento educacional também, além da busca por melhoria na escala hierárquica da empresa, né? Então, essa visão que o colaborador tem de crescimento em várias áreas faz com que ele permaneça lá. Exato. Tem um caso do primeiro presidente brasileiro da Coca-Cola, no Brasil já tem um tempinho já, na entrevista, quando ele é um funcionário de carreira, ele começou lá como estagiário, né? Aliás, até brinco, né? O estagiário, quando eu contrato algum estagiário, fala, não confunda estagiário com estagnário. Sim. E ele começou lá e cresceu e chegou à presidência, né? Aí perguntaram para ele, Diego, né? O que você fez assim de diferente para conseguir esse crescimento dentro da empresa? Ele disse o seguinte, olha, ele trabalhava meia hora a mais do que todo mundo. E essa meia hora a mais do que todo mundo não significa 30 minutos, né, além do seu horário. Significa fazer melhor do que os outros, né? Se dedicar um pouco mais, né? Se preocupar mais com a entrega, entregar mais do que esperam que você faça, né? Então isso faz muita diferença e a política de recursos humanos também ajuda nisso, né, Daniel? A fazer o colaborador enxergar a necessidade de produzir mais, não porque ele vai deixar o patrão mais rico, mas é que ele vai se desenvolver melhor a partir daquilo ali, né? Quando você tem clareza no seu DNA cultural, no seu DNA corporativo, do que isso significa, você começa a atrair pessoas nesse sentido, né? Eu era um estagiário que tinha essa mente, por exemplo, lá atrás, então era recorrente. O supervisor do estágio virar e falar assim, Daniel, já deu seu horário, vai embora. Eu falei, não, só mais um pouquinho que eu estou terminando, estou estudando um negócio aqui rapidinho, dá mais 10, 15 minutos. Não era 10, 15 minutos porque ia ganhar hora extra porque o estagiário não pagava. Era 10, 15 minutos para mim, para aquele ambiente poder permitir o meu autocrescimento, o meu autodesenvolvimento. Só que eu não conseguia olhar para aquilo dali e falar assim, isso daqui vai empoderar o meu patrão. Não, aquilo ali está gerando conhecimento para minha própria carreira e até hoje
vou te falar que colho frutos desse tipo de cenário, mas quando eu faço entrevistas hoje para pessoas que trabalham na B2, esse é o tipo de pergunta que eu acabo colocando muito no processo seletivo, né? Se a gente estiver precisando de tal situação, você faria? Faria. Quantas vezes você fez isso? Me conta situações por onde você passou e situações em que foi necessário. Se a pessoa consegue recuperar 2, 3, 4, 5 situações dessa de maneira muito espontânea, muito provavelmente você tem alguém com esse DNA. Se a pessoa fica assim, sim, eu já fiz isso. Teve uma vez, deixa eu me lembrar exatamente aqui o que é, porque não é do DNA dela. Não é. E aí você acaba não trazendo essas pessoas para perto. Esse é um comportamento ensinável. Né? Ensinável. Você pode aprender a fazer isso, né? Claro que se tiver na sua índole de ser servidor, né? de ser uma pessoa servidora, isso vai ser natural, mas você pode aprender também a fazer assim, né? A se comportar assim. E olha só, se você tem em uma empresa uma pessoa, né, começa do dono da empresa, que ele chega às 9 e ele sai às 18, qual é o comportamento que você espera que o time dele tenha? O mesmo. Então, isso parte de cima. Não estou falando que a gente tem que ficar trabalhando no final de semana. Estou falando que você precisa ter pessoas que tenham comportamentos que sempre que necessário, elas vão fazer esse movimento. Não precisa ser todo dia, talvez, mas que ela precisa estar disponível para isso acontecer, é necessário. Então, é importante a gente entender os movimentos que a gente passa dentro da empresa. Né? Perfeito. Daniel, olha, papo muito agradável, mas estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu gostaria que você deixasse aí os canais de acesso aí ao seu trabalho, a B2, a você também pessoalmente. Você tem uma atuação lá no Instagram também bastante destacada, né? Isso. E somos colegas também lá na Moai, né? Que é a maior comunidade de empresários aqui do centro-oeste do país, né? Isso. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho da importância desse trabalho também em comunidades, né? De empresas e empresários, e também suas formas de contato aqui, seus acessos aqui para o nosso pessoal do Podfex. Vou falar um pouquinho então da questão de trabalho de empresários, né, de estarmos juntos. Estou na Moai há 6 para 7 anos, então consegui aprender muito com outros empresários o que fazer, o que não fazer. Isso levou a B2 para um outro nível de maturidade organizacional, de maturidade nível de negócios e possibilidades de parceiros. Então surgiu muita coisa por meio da comunidade. Até hoje continuo tendo muita troca. A gente está tendo uma troca aqui hoje exatamente por conta disso, né? A gente está gerando insights aí para a galera exatamente por conta disso. Então, assim, você que é empresário, você que é líder, quer se desenvolver, procure comunidades que possam levar conteúdos além da sua linha ali de atuação, né? Pensar de maneira mais completa na maneira como você é profissional, como você pode ser estratégico. Então, esse é um primeiro grande ponto. Na B2, quem tiver interesse em conhecer, pode entrar aí no www.b2hr.com. Não tem o BR, porque eu falo que a gente vai se tornar uma empresa multinacional, então é .com. Claro. Então a gente está aí no b2hr.com. Vocês vão encontrar B2HR Pessoas e Estratégias no LinkedIn, no Instagram é @b2hr.oficial e as minhas redes pessoais no Instagram, Daniel Brayer B2HR, tudo junto, tá? Daniel Brayer, Brayer com Y, B2HR, então tudo junto. E no Instagram, Daniel Brayer normal, tem umzinho lá, só sou eu mesmo. Muito bom. Poder encontrar. Muito bom, vai aparecer os caracteres aí no Podfex. Deixe seu like aí no Podfex, no YouTube e também no Spotify. Mande para os seus amigos aí de empresários, de gerentes de RH, colaboradores, enfim, todo o seu público, porque é uma pauta muito importante. Eu quero agradecer demais sua presença aqui, Daniel. Parabéns aí pelo sucesso. Prossiga caprichando e avançando aí ajudando as pessoas, ajudando tantas empresas a melhorar sua relação com os colaboradores e melhorando principalmente os seus resultados. Muito obrigado. Obrigado, Enildo, pelo convite mais uma vez. Espero que a gente tenha gerado insights para vocês. Se gerou um insight, pega o momento que gerou o insight, faz o que o Enildo falou. Manda para uma pessoa que precisa escutar esse insight. Só isso daí já resolve. Um insight, um encaminhar e um like. Já resolve muita coisa para várias pessoas. E por último, Enildo, pessoas mudam o jogo. Tenha pessoas boas do seu lado. Pense nisso para você poder crescer ainda mais o seu negócio. Lembrando que não existe empresa sem gente.
Né? Não tem. As pessoas são fundamentais. Grande abraço.